O poder da utilização da classe DateTime passa a ser demonstrado a partir do momento em que nós queremos fazer operações relativamente à data definida. Eu tenho aqui uma data definida desta seguinte forma, tenho aqui data igual a new date time e defini a data de 1 de janeiro do ano 2000 às 0 horas, ok? Nós podemos adicionar e subtrair períodos de tempo a uma data. E reparem que não se trata de ter método para especificamente alterar um ano. Não, é acrescentar, isto é, fazer adição ou subtração de períodos de tempo. E as metodologias que a classe DateTime tem para podermos fazer isto são extraordinariamente poderosas. Nós podemos utilizar o método head ou o método sub, neste caso add de adicionar e sub de subtrair, para adicionarmos e subtrairmos intervalos de tempo. Ora, os intervalos de tempo, aquilo que nós designamos por um date interval, são definidos de uma forma muito especial, que pode à primeira vista parecer muito complexa, mas depois é muito fácil de entender quando explicada de forma clara. Então reparem aqui o seguinte, vamos aqui descomentar este primeiro passo, e a partir do momento em que eu defino esta data, 1 de janeiro de 2000, e temos aqui o data head, aqui dentro nós vamos ter que dizer que queremos adicionar um novo date interval. E o date interval é nada mais, nada menos do que uma classe que contém aqui na sua assinatura uma string. E é dentro desta string que nós definimos qual é o período de tempo, ou o período ou data interval, como lhe queiram chamar, que nós queremos utilizar para alterar o valor inicial desta data. Então, com este tipo de escrita, basicamente o que nós estamos a fazer é adicionar 180 dias. Ora, se nós analisarmos aqui este texto que aqui está, é muito fácil de o perceber. Quando nós temos a letra P, significa período. É um período em termos de datas, termos de dias, ok? Dias, meses, anos. Quando temos um PT, é um período de tempo, isto relacionado com horas. Então reparem aqui o que é que acontece. Quero adicionar, ok, um período de 180 D de dias. Então eu vou adicionar 180 dias. Se eu tiver, por exemplo, aqui o P12W, vou adicionar 12 weeks, 12 semanas. E se eu tiver um PT, e então temos um período de tempo de 72 horas, eu vou adicionar 72 horas à minha data. Então reparem agora aqui nos nossos testes o que é que vai acontecer. Se eu disser que quero adicionar 180 dias a esta data inicial, vamos ter aqui a data que vai resultar da adição dos 180 dias. Nós não temos que fazer qualquer espécie de cálculo se os meses têm 31, têm 28, etc. Inclusive nos anos bissextos, o próprio sistema faz o cálculo correto, isto é, se for um determinado ano bissexto em que o mês de fevereiro só tem 28, ou tem 29 dias neste caso, então o que vai acontecer aqui é que os cálculos são feitos de forma correta. Vamos aqui verificar o que é que acontece se eu quiser adicionar 12 semanas. Eu não tenho que estar a calcular quantos dias corresponde cada semana, não é necessário, ou o somatório disso tudo. Não, eu aqui vou executar o código e reparem, da data de 1 de janeiro de 2000 a mais 12 semanas em diante, passamos a ter o dia 25 de 3 de 2000, ok? Se eu quiser adicionar um período de tempo, poderemos definir aqui por horas. E o que é que vai acontecer? Obviamente que os dias vão avançar, porque temos mais do que 24 horas. Porque se eu definisse aqui, por exemplo, só 12 horas, o que iria acontecer então é que iria ser apresentada a data igual, mas mais 12 horas no meu tempo. Mas se eu adicionar, por exemplo, 27 horas, o que vai acontecer, obviamente, é que já vou passar para o dia 2 da minha data inicial e às 3 horas da madrugada. Então, se eu quiser adicionar 72 horas, eu posso ter aquilo que poderemos muitas vezes necessitar, que é calcular, por exemplo, um agendamento de um determinado evento. Imaginem que nós temos um sistema informático feito em PHP, onde nós queremos fazer um agendamento agora, mas para acontecer daqui a 48 horas. Bom, nós não temos que estar aqui a fazer grandes cálculos. Utilizamos o datetime, utilizamos o seu método add, com o date interval e dizemos que queremos adicionar as 48 horas e o sistema vai fazer os cálculos por completo. E depois, obviamente, poderemos guardar essa informação no banco de dados. Então, cá está então. Temos aqui a adição de 72 horas. Ora, a adição de 72 horas corresponde a alguns dias e, por conseguinte, vamos aqui para o dia 4 de 1.
Todos estes métodos que aqui estão têm o seu equivalente, mas no sub. O que é que o sub faz? Exatamente o mesmo processo, mas neste caso em termos de subtração. Vai remover períodos de tempo. Ou sejam períodos de tempo em termos de datas, dias, meses, anos, etc., seja por períodos de tempo em termos de horas. E aqui quero apenas deixar também uma última nota. Por exemplo, vamos adicionar aqui 1 hora e um conjunto de minutos específicos. Isto é, vamos imaginar que eu quero adicionar aqui 80 horas, 30 minutos e 15 segundos. Ok? Então eu vou colocar um período de tempo de 80H mais 15 minutos e 30 segundos. Ok? Colocamos isto desta forma. O que é que vai acontecer então? Vamos fazer aqui um clear, vamos executar o código e temos o cálculo completamente feito a partir do momento em que nós fazemos então estes dados aqui. 80 horas, adicionamos 80 horas a esta data, mais 15 minutos, mais 30 segundos. Aqui estão os 15 minutos e os 30 segundos. As 80 horas, obviamente, vão ser divididas por 24 internamente pelo PHP para calcular quantos dias é que são e quantas horas é que ainda sobram. E aqui está o dia novo e a respectiva data e hora a que nós nos estamos a reportar com esta alteração.